Usando o livro de Michael Pearce como referência, ciscos e traves, e as vozes da minha cabeça, eu vou tentar, e ênfase no tentar, descobrir a MBTI dessa rapaziada. De todo mundo ou de quem eu julgo tipável em 10 minutos? Porque se eu não pôr um limite, eu vou fazer um vídeo de duração de horas, ou muito provavelmente largar o vídeo no void. Então já vou deixar avisado de que não esperem análises extremamente precisas e profundas. Eu adoraria fazer isso, mas eu não vou. Outra coisa, eu vou usar termos de tipologia, eu não vou explicar tão bem. Então se você não conhece nada, o que já é estranho que você clicou no vídeo, tu vai ficar perdido. Mas não se preocupe que eu vou tentar ser o mais compreensivo possível. Então vamos nessa, sem mais enrolação. Primeiro que pular para a conclusão de ele ser INTP é meio memes. O cara não tem FE, que seria uma racionalização regrada subjetiva que entrega o valor externo das coisas, o valor que todo mundo compartilha, num sentido de sentimento. E essa função seria justamente a inspiradora, que Michael Pearce diz que é a função que não temos controle e que nos direciona sem a atividade do ego, ou seja, nos move de certa forma sem a nossa vontade. E com o caso do Jax, não é isso que acontece. Ele é um babaca e não tem nem conversa se ele tem uma relação não saudável com a FE, sentimento extrovertido. Já que o mais comum, na verdade, seria uma tendência para a FE, ao invés de contra ela. Concordo que ele é um NE dominante, intuição extrovertida, apesar de não haver muitas evidências que comprovem 100% esse papo, mas sim uns 80, 70% por aí. Eu penso levemente que ele é NE dominante por possuir um apreço inconsciente a sensações de direcionamento introversiva. Ou introverso, introversivo existe. E por não dar a mínima preocupação com a garotas palhaço sobre ela arrancar o próprio olho na base da fé e um pouco de espírito palhaçado. Sim, eu sei que ela é uma gesture. Se esse for o caso, o mais ideal que vem na minha cabeça seria que ele é ENFP, com NI, FE, T e SI. Eu posso estar errado, mas eu não costumo errar, então confia. Na verdade não confio muito no que eu falo. Vou dizer logo, é um anjo, como sempre SFJ. Por mim mesmo eu só diria e seguiria pro próximo, mas vamos lá. Então na real, eu não sei realmente se ela é FE dominante ou FE auxiliar. Se esse fosse o caso, a gente teria ISFJ ou SFJ. Mas por que eu acho que ela tem as funções FE, SI, NI e TI? Bom, todas as vezes que essa criatura existe na tela é sendo uma guia inconfortadora para e extremamente estereotipado dizer que pessoas com SI gostam de rotina, é assim na verdade. Mas não deixa de ser uma boa pista para SI possível dela, pelo menos sendo algum nível que não seja inferior, primitivo. Na verdade, nessa cena parece muito que a SI dela, sensação introvertida, é incrivelmente inconsciente, mas não no nível de uma função inferior e sim dominante. Além de inconsciente, não parece ser cansativa no seu processo. Então eu não diria que a SI dela fosse auxiliar, muito menos inspiradora, já que ela não parece estar sendo direcionada sem a sua vontade para a atividade da SI, mas sim a própria SI está tomando controle das coisas e pondo as outras funções a seu serviço, que é o que a função dominante faz. Pense na função dominante como o rei, que manda nas outras funções. Pronto. Menos na inferior. Menos na primitiva. A primitiva muitas vezes é quem manda na dominante, mas enfim. Se ela é SI dominante, por consequência, ela é NE primitiva ou inferior. Chame como quiser. É bem comum pessoas com NE inferior sem a vontade, obviamente, chegarem a pensamentos ou conclusões a par do fim do mundo, tão pessimistas que parecem reais. And constantly chasing an unattainable goal will start driving you a bit crazy. And eventually you get to asking what the point of anything is, and you completely lose sight of who you are and why you're even alive, and when you reach your breaking point, something really terrible can happen. Ou seja, por agora a gente tem o seguinte, que é NE dominante e SI inferior. As outras a gente não sabe ainda. Quais seriam as funções que estão no X? Acho que é FE e TI. Sinceramente, nessa ordem mesmo. Wait, why? You shouldn't have keys to anyone's room. Bem típico do eixo FE e TI criar um padrão desse tipo. Com um sentimento extrovertido, se utiliza os benditos valores externos. Não é certo ter a chave dos quartos dos outros. Na verdade, nada diz que isso é o certo ou não ter a chave dos quartos dos outros. O que diz isso mesmo são as normas sociais e regras. Obviamente. Mas isso são só regras aleatórias
para ter uma sociedade funcional. Então o fato dela ter tanta convicção no que diz me faz pensar em ela ter FE como função inspiradora. Mas aí deixaria as coisas estranhas, porque não iria bater com a SI dominante. Então me leva à conclusão de que ela na verdade tem TI inspiradora, usando a TI para criar uma estrutura lógica que parte dos objetos no reino subjetivo, por ser introvertida. Ou seja, a gente tem ISFJ. SIFETINE. Eu não me importo com ela, então sei lá, mano. INFP. Sério, não quero perder meu tempo com ela. Triste NP. Foda-se NJ. O mais difícil, eu não tenho a menor ideia. Papo reto. Ele tem cara de ter SE primitiva, mas eu não sei se isso aí é problema de atenção dele ou mesmo a função inferior agindo. Pra falar a real, ele realmente tem cara de NI dominante, já que ele é cabeça de vento quando se trata do sensorial externo, ao dizer que um monte de almofadas são uma fortaleza. Ridículo. Novamente, eu não sei se isso envolve alguma outra coisa ou se realmente é parte do MBTI dele. Como diz o próprio Jax, a gente não deve nem mesmo contar com ele pra nada. Mas sinceramente, se eu fosse dar um chute bem triste mesmo, eu diria que ele é um INFJ. Até porque não tem muita opção se ele for NI dominante, ou ele é INFJ, ou INTJ. N é dominante e F é inspirador, dá pra dizer NTP. Mas eu vou explicar porque isso aí vai ser legalzinho até, eu acho, talvez. Não sei. O próprio conceito das aventuras diárias e o fato de ele não terminar trabalhos e ter vergonha disso me leva a pensar que ele é NE dominante, já que essas máquinas não param quietas e quando param é o fim do mundo pra elas. Menos quando elas sabem lidar melhor com a instabilidade, que é algo que se espera de uma pessoa mais desenvolvida com as suas funções. Porque ele tem TI com FE, essa é a parte mais difícil. Mas o que me leva a crer no que eu acabei de falar é mais pela ausência de FI e TI. Eu não consigo identificar muito bem o uso de TI e FE. E quando eu acho que eu encontro, na verdade pode ser algo que envolve a lore. Por exemplo, se o circo virtual inteiro for obra dele, então eu ficaria mais compelido a acreditar que ele tem FE inspiradora nesse perfil de ENTP. Mas já que eu não sei sobre isso, eu vou partir para um outro método. Eu vou identificar a ausência de pensamento extrovertido e sentimento introvertido, já que eu acho mais fácil. O eixo FI e TE são mais focados em objetivos. Light Yagami seria um exemplo forte do que é uma pessoa com um objetivo para ser alcançado. É a primeira vez na minha vida inteira que eu tenho vontade de bater em uma mulher. E considerando que Cocaine não se demonstra muito o tipo de pessoa que define um objetivo perfeito ou extremamente claro e unilateral, ou seja, com início e fim, eu me dou o luxo de pensar que ele é uma pessoa que não se importa muito com essas coisas. Até mesmo o modo como ele dá as aventuras são bem no tanto faz, então esse ar de desleixo me faz pensar que ele realmente não tem uma prioridade ou preferência em ser pragmático, ou até mesmo pontual, mas sim experimental e easygoing. Não quero mais falar dele. Essa praga já não fala muito e de Benji ficou de fora de cena por quase o episódio inteiro, sendo seus momentos mais marcantes e sua quase morte várias vezes. Sinceramente eu tô meio desmotivado pra entender a Zobo, mas vamos nessa pelo menos um chute. Eu não queria falar muito isso, mas eu vou, rapaziada, ela tem cara de SFP, rapaziada, ou ISTP. Olha, eu realmente não sei. Eu vou tentar identificar alguma coisa, mas vai ser difícil com seus 30 segundos de cena. A única coisa que eu encontrei que serve de algo seria a cena que ela tenta não ofender, mas ofendendo o Kingo. Essa tentativa de suavizar o seu julgamento da forma mais porca e infantil possível só me leva a pensar num sentimento extrovertido primitivo que levaria a ela ser ISTP, já que ela não parece nem um pouco ser intuitiva. Garota palhaça! Ok, essa aqui vai ser sério e exaustivo. A primeira reação dela é em fugir do mundo digital, o que eu acho que pode até ser uma boa pista pro seu MBTI. Outras pessoas poderiam até aproveitar os primeiros momentos, mas ela desde o início busca fugir dessa experiência. A gente pode ver que ela tem uma tendência a não ser receptiva com o externo e cria uma barreira própria para o invasor, o ambiente. Isso me leva a pensar que ela tem uma função dominante introvertida. Mas qual seria? Julgamento ou percepção? O que impede ela de soltar logo depois de descobrir que ela está presa no mundo digital é vir com um papo de que ela está sonhando, mesmo momentos antes dizendo que sabia como tinha entrado no mundo digital, que é colocando headset,
Ou seja, ela ignorou o fato concreto de que ela está em uma realidade virtual e pulou para a conclusão do sonho. Essa é uma atitude de intuição, mas com qual direcionamento? Até o momento a gente tem o seguinte: introversão e extroversão, introversão e extroversão. Essa ordem. Sabemos os direcionamentos das funções, mas não as posições e nem os eixos. O fato dela jurar que viu algo e querer acreditar não significa que ela tenha SI, mas vale botar isso em mesa para lembrar depois. What do you think of Pomni? Sure. O fato de ela não ligar pro nome dela não necessariamente significa que ela não se importa com isso. No momento, ela acredita que está num sonho, então tudo que jogaram pra cima dela ainda vai ter uma descrença, ou até mesmo desinteresse, justamente por na mente dela se tratar de algo irreal. Usar essa cena para dizer que ela não tem FI seria um erro, na minha opinião. Why not try to find a way to leave? Lembra quando eu falei que a função dominante dela é introvertida? Eu acho que é uma de julgamento e de sentimento, a partir desse diálogo. Claro, qualquer um poderia querer fugir de uma prisão, mas o fato de ela em primeira instância ter maior interesse de priorizar sua liberdade do que a sua compreensão do que realmente está acontecendo, leva a pensar que ela tem uma atitude voltada muito mais para a ação do que para a ponderação. Se fosse voltada à ponderação, a função dominante dela seria TI, mas ao invés disso ela quer manter sua integridade, negando o objeto em primeiro lugar e protegendo o indivíduo a todo custo. Se ela pensasse que na verdade esse mundo virtual pode até ser melhor que o do mundo real e preferir ficar nele do que na vida real, iria mudar toda a dinâmica do possível MBTI dela. O que temos na verdade é uma pessoa que se recusa a aceitar o presente momento e tenta ao máximo voltar ao que já é habituado. Ela quer retornar para o mundo real, tentando várias vezes uma barganha mental inútil que nega a realidade que ela se encontra. Temos então uma pessoa que não tem interesse nos fatos objetivos, mas sim subjetivos, e uma pessoa que, através do que não está presente, tenta justificar as causas de um fenômeno. Traduzindo, ela tem FI e NE. Nesse caso, a gente tem uma INFP. Eu, sinceramente, não tenho 100% de certeza sobre essa tipagem, mas com o tanto de informação que tem, é o mais próximo que eu consigo ter um mínimo de certeza. Sinceramente, eu não espero que tudo seja certo. É só um piloto, eu não me dei o máximo, mas foi pelo menos divertido fazer esse joguinho de tentar adivinhar a MTI dos personagens. Se você viu esse vídeo, você provavelmente é chegado na tipologia junguiana, ou simplesmente o teste de MBTI porco que tem na internet, que você não deve confiar de jeito nenhum. Se tiver mais interesse, sabe que existem poucos canais bons de MBTI no YouTube. A maioria não pega de fato o que MBTI é sobre, então toma cuidado. Se você está ingressando nesse mundo de tipologia, procura ler um material original ou até mesmo fontes mais confiáveis.